Olá, boa noite aos ouvintes. Aqui é Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano. Estamos iniciando o nosso podcast. Primeiro podcast entre essa pandemia, né? E a gente vai fazer um podcast mais descontraído. E diga lá. Pois é, voltando ativo depois de. Como tinha sido março que a gente tinha gravado comecinho, né? Quase mais de 3 meses parado. A gente parou, na verdade, por falta de pauta, por assim dizer, né? Que todas as categorias que a gente costuma acompanhar acabaram parando também. Voltando todas. Menos de um mês, na verdade, né? O calendário. Todas as categorias ficaram bastante apertados. A NASCAR, por um breve momento, só tem 2 corridas por semana. A Indy só teve a primeira corrida da temporada lá no GP do Texas. A Fórmula 1 vai ter sua primeira corrida no próximo final de semana. E é sobre tudo isso que a gente vai voltar a falar agora, né? Tudo voltou de sopetão, tem várias coisas pra gente ir comentando nessa nova fase do automobilismo público, sem cerimônias de vitórias, sem pódios, e vamos dar uma análise mais minuciosa de como está sendo daqui para frente. Exatamente. A gente reparou que um distanciamento social causou muita estranheza, né? Principalmente na NASCAR. Que os infields, né, e a arquibancada faz parte mais do que outras categorias, porque é um circuito fechado, né, são circuitos fechados a maioria das vezes, e ver a NASCAR e a Indy num lugar sem público foi bem diferente, eu diria. Exatamente, a Indy no Oval do Texas, né, a NASCAR timidamente tenta trazer público de volta para os autódromos, né? Na corrida de Talladega, que foi 2 finais de semana atrás, ela tentou colocar 5 mil pessoas de público, porém a corrida estava programada para ser no domingo, choveu. A chuva tem sido um fator determinante na NASCAR desde a volta desde a volta, praticamente todo final de semana de corrida choveu, e por isso a volta de público foi anulada, por assim dizer, né? Na Indy não teve público no GP do Texas. A Fórmula 1 não terá público, sem previsão de volta. A Indy tem a intenção, nas 500 milhas de Indianápolis, que estão programadas para o último final de semana de agosto, em pelo menos metade da capacidade do autódromo de Indianápolis, o que seria aproximadamente 150 mil pessoas, 200 mil pessoas. Eu acho pouco provável isso acontecer, mas são os planos dos novos donos da Indy, que é a família do Roger Penske, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa ainda a ser discutida, né? Muito pouco provável que isso aconteça. Porém, nos Estados Unidos, a consciência do coronavírus ela é muito maior do que aqui no Brasil, né? Com certeza o pessoal está tomando devidos cuidados, né? E normas de protocolos de segurança. Bom, sem muito mais novidades, né? A gente não tem uma atualização sobre o Covid-19. As coisas ainda vão continuar do jeito que estão. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de automobilismo, né? A gente ainda vai ficar um pouquinho nos Estados Unidos. Começando a falar um pouco de Indy, que estreou-se Exatamente. Aeroscream, né? Um carro totalmente quase que fechado. Pilotos tendo que usar capacetes com entradas de ar-condicionado, igual da NASCAR, né? E a gente viu uma configuração aerodinâmica muito difícil de ultrapassagem. Uma corrida travada. E com a vitória de ninguém menos que Dixon, né? Exatamente. O velhote sempre batendo na molecada, né? A primeira temporada de cockpits fechados na Indy, né? Optaram pelo sistema do Aeroscreen, que é como se fosse um mini para-brisa mesmo na frente do piloto. Os pilotos também, muito em função disso, por causa da claustrofobia que isso causa, estão usando capacetes com entrada de ar. E a corrida que a gente teve lá no oval do Texas, lá em Fort Worth,
Foi uma corrida bastante curta, por assim dizer, né? De apenas 200 voltas, menos do que a gente tem de costume. Só que, como você bem ressaltou, as ultrapassagens já tinham sido um fator determinante na temporada passada, onde era muito difícil de ultrapassar. E nessa corrida desse ano teve um fator agravante, que foi o famoso TJ1 passado no oval, né? O TJ1 é aquele produto aderente que o pessoal coloca no asfalto, geralmente para provas de arrancada, né? Para quem assistiu o GP da Alemanha da Fórmula 1 do passado lembra que o TJ1 molhado na área de escape tirou vários pilotos da pista. E nos Estados Unidos agora eles estão com essa mania chata de colocar esse produto em toda a corrida em oval, seja na NASCAR ou seja na Indy. E na Indy pareceu que não deu muito certo, né? Que os carros não estavam conseguindo andar lado a lado nas curvas. Tá. Na verdade, muito pelo contrário, né? O Rosenqvist, ele tentou fazer ali, deu um toque às rodas direita no TJ1 e foi pro muro, né? Exatamente, ele brigava pela vitória, né? Ele estava tentando alcançar o Scott Dixon, tanto depois da última janela de pitstops dos dois. Tentava ultrapassar um retardatário, acabou pisando no TJ1 e perdeu o controle do carro. E, consequentemente, acertou o muro, fim de corrida para ele. Pontos esses que podem fazer falta para ele, né? O piloto sueco que não é crescente na categoria, a gente pode dizer, né? Só que é justamente por causa desse tipo de erro que Scott Dixon é pentacampeão da categoria, né? Exatamente. E ele vai papando os pontos, né? Com os erros dos outros. A Ganassi há tempos já não tinha um bom carro, né? Porém, tem um bom piloto. O Rosenqvist também pegou muito a mão, né, da categoria. A gente vê que ele é muito promissor, com certeza, aí quando o Dixon se aposentar, que vai ser lá pra frente, mas ainda assim ele vai conseguir algum brilhareco na categoria, né? É uma pena que essa P2 dele ajudaria muito no ano, porém ele bateu, né? Então zerou não, né? Eu acho que pontuou, sei lá. Mas mesmo assim não é positivo você bater numa corrida e não pontuar um segundo lugar, né? Exatamente. Ele no resultado oficial conseguiu 10 pontos ainda, né? Com o 20º lugar. Porém, como você bem ressaltou, vai fazer falta, né? O destaque dessa corrida foi o vovô Ed Carpenter, né? Que bastante experiente, por assim dizer, típico de ovais, e conseguiu chegar na 5ª posição, né? A gente vê novos nomes essa temporada da Indy, né? A gente vê a McLaren criando uma equipe da Indy. O Oliver Askew e o Alex Oliver Askew e qual outro piloto? Patrício Howard. Isso, exatamente. O Patrício Howard, ex-piloto do programa Red Bull. O Oliver Askew fez um 9º lugar, né, na sua estreia na categoria, que tendo bastante destaque, se eu não me engano é campeão da Indy Lights. E durante o período de pandemia a gente teve umas corridas de simulador na Indy, né? Receberam convidados e o Oliver Askew ele conseguiu andar bem, sempre mostrando serviço, né? Exatamente. Um ponto positivo também, né, Tony Kanaan, que está apenas para as provas ovais na equipe AJ Foyt, que já conta com esse parcelamento de carro, né, de carro cliente. Tony fez um P10, levou alguns pontinhos para casa e não fez feio, né? Exatamente. Ele que dividir esse carro com Sebastian Bourdais, se eu não me engano, e mais um outro piloto. Destaque da corrida por algum certo ponto, a gente viu o Charlie Kimball andando na frente, né? Charlie Kimball que tomou o carro que era do Matheus Leite temporada passada, o carro número 4. Porque o Kimball ainda tem um patrocínio muito forte, né? Ele foi determinante. Precisa de dinheiro para sobreviver, né? Verdade seja dita. E no geral foi uma corrida interessante a esse ponto de se ver, né? Claro que se não tivesse o TJ1, claro que se as ultrapassagens fossem mais corriqueiras, né? Como na época do Pack Racing, que a gente tinha aquele carro cheio de aparato na asa traseira, que parecia até um Transformer, as ultrapassagens seriam mais recorrentes, né? Por assim dizer, aconteceriam mais.
Porém, esse foi o começo da temporada da Indy, né? A próxima corrida de lá acontece nesse sábado, já no circuito misto de Indianápolis. E vai ser bastante interessante o crossover com a NASCAR, né? No final de semana, a NASCAR Xfinity Series corre no mesmo circuito misto de Indianápolis, né? E no domingo tem a Breaker 400, que é a corrida da principal categoria no oval de Indiana. E uma coisa a ressaltar, um rumor ainda, né, que Jimmy Johnson pode testar um carro esse final de semana pela Ganassi e quem sabe até fazer provas, né? Ele que vem aí não desempenhando muito bem na NASCAR Cup Series, né? Foi mais de 5 provas que ele não vence. E ele já está confirmado para o ano que vem para umas provas na McLaren. Quer testar, né? A Ganassi, quer ver como é que é. E seria perfeito se ele fosse correr, né? Um cara que demonstrou ser um cara muito bom nesse tipo de carro, né? Quando andou na McLaren de Fórmula 1, andou muito bem. E se apaixonou, né? Pelo monoposto. E pelo que falaram aí, ele vai testar pela Chip Ganassi. Fazer um testezinho aí pra ver o que rola até o final da temporada, né? Até porque a NASCAR começou agora. Exatamente. Ele tá fazendo um caminho inverso, né? Geralmente o piloto que faz a carreira no monoposto, ficar velho, ele vai pro turismo, vai para carros stock cars, ou carros de turismo, ou carros de endurance. Jimmy Johnson não. Fez toda a carreira, talvez há quem diga que é o maior piloto da história da NASCAR. E agora, durante a pandemia, que eu mencionei mais ou menos por cima, ele fez uma corrida virtual em Watkins Glen com o pessoal da Indy. Lá, falando, final de semana, dia 7 de julho, a NASCAR e a Indy vão correr juntos no mesmo final de semana, para o ambiente propício para o Johnson ter o seu primeiro contato com o carro de Indy na vida real. Obviamente não vai dar para ele fazer a corrida, porque requer um preparo que ele ainda não teve tempo de fazer. Porém, o que vem vai ser bastante interessante ver ele já nos seus mais de 40 fazendo provas esporádicas na Indy, assim como a gente também deve ver o Fernando Alonso, né, fazendo ano que vem. Exatamente, amanhã, não, é isso, dia 30 vai ser confirmado o carro 66 do Alonso, né, já puxando um gancho, a pintura do carro da McLaren número 66 ser revelada. E outro rumor que saiu e esfriou, né? A gente tá falando apenas uma conversa meio que de bar. De que possivelmente a McLaren poderia ter um terceiro carro para o Alonso, Jason Button e o Jimmy Johnson. Seria muito legal para a categoria e até para a equipe, né? Que tá começando agora e, porém, tem muita história. E trazendo esses 3 pilotos seria o mais legal ainda. Exatamente. Eu enxergo isso mais como uma jogada de marketing da Fórmula 1, da McLaren, no caso, para atrair os holofotes para sua operação nos Estados Unidos, né? Que a gente vai trazer, nesse caso, traria 2 pilotos consagrados no automobilismo europeu e mundial, que é o Button e o Alonso, ambos campeões mundiais de Fórmula 1, e o Jimmy Johnson, que é popularíssimo nos Estados Unidos, é ex-campeão da NASCAR. Esses 3 numa operação da Indy, numa temporada completa, ia ser muito interessante de se ver. O Alonso, ele fala em entrevistas que ele tem apenas interesse de vencer as 500 milhas de Indianápolis, ele ainda não tem aquele interesse completo de fazer uma temporada completa na Indy, mas isso provavelmente possa mudar de acordo com as circunstâncias, ainda mais se isso for provado verdade, né, mais pra frente. Com certeza seria muito legal para a categoria. Bom, a próxima corrida vai ser no sábado, no misto de Indianápolis, junto com a Xfinity, e a gente vai conversar um pouquinho agora da NASCAR, a única categoria que realmente voltou, né? Teve uma maratona de corridas entre segunda, terça, quarta-feira, domingo, e muitas vitórias de pilotos repetidos, né? A gente viu a alta dominância entre Harvick e Denny Hamlin, e a gente parece que
temos 2 fortes caras a ser batido na temporada, né? Exatamente. O Harvick que propriamente dita, que a NASCAR voltou desse recesso, ele vem apontando como um cara muito competitivo em todas as corridas. A pausa para a quarentena, ele tinha sido o único piloto na temporada a ser top 10 em todas as etapas até então. E ele conseguiu ganhar, se eu não me engano, 3 etapas desde que voltou da quarentena. Ele ganhou agora em Pocono, que foi a corrida do último sábado, né? Se correu 2 vezes em Pocono esse último final de semana, no sábado e no domingo. Ele ganhou também a primeira corrida da volta, que foi, se eu não me engano, em Darlington. E ganhou mais uma, se eu não me engano, né? Ele ganhou... Deixa eu só confirmar aqui. Ele ganhou em Atlanta também. Ele ganhou 3 corridas desde a volta da quarentena. E como você bem ressaltou, o que mais chega perto é o Denny Hamlin, né? Que ano passado já bateu na trave de ser campeão, que seria... Ano passado era o ano dele, pra falar a verdade. Porque esse ano ele tá provando ser ainda melhor do que ele foi ano passado. 4ª vitória na temporada, se eu não me engano, né? Sendo a 3ª pós-quarentena. E vem forte rumo ao título, né? E igual comentei até com você ontem, após o final da corrida, o Hamilton é um piloto que a gente está presenciando no auge da carreira dele, né? Ele que tá há muitos anos tentando ser campeão, né? Em 2010 bateu na trave, quase consegue, mas não mais... Umas pipocadas nas 2 últimas corridas tiraram o título dele e acabaram entregando pro Jimmie Johnson. Mas o dia dele tá chegando. Cada dia mais ele tá próximo do triunfo. A gente vê vários pilotos da Gibbs se sucedendo. A gente vê o Truex, o Busch bicampeão da categoria. A vez dele tá para chegar. A gente viu ano passado, né? Uma pena que ele não ganhou. O ano foi, acho que, desenhado em torno do 11. E esse ano, sem nada mudar, com certeza é o ano dele também, né? A vez dele chegou, o canto do cisne. Um piloto aí que... Não que ele começou a vencer depois de velho, mas talvez ele ganhe um título depois de uma certa idade, que ele já tem 40 anos. É muito diferente do Truex, né? Que realmente começou a ganhar a corrida depois dos 35 anos. Hamilton sempre ganhou a corrida. Ele sempre teve na equipe Joe Gibbs desde a época da Ford, da Chevrolet. E talvez a hora dele chegue, né? Que o treinador Joe Gibbs bote toda a fé nele, porque é o que tá aparecendo, né? Sempre a gente vê ele no box do Hamlin. E espero que dê certo, né? Um cara que parece muito determinado, né? Eu não torço pra Toyota, muito menos pra ele, porém é um cara que parece ser merecedor entre esses que já ganharam um título na Cup, né? E já tem número de campeão, né? Com certeza. Tem mais vitórias que muitos campeões. Chegou a 41 vitórias, né? E vamos ver, né? A corrida final mudou para Phoenix. Harvick corre muito bem lá. E ele também corre muito bem. O piloto que despontou bastante desde que foi o Keselowski, né? Vinha discreto, vinha apagado. Dele sair da Penske estavam fortíssimos. Ele voltou à quarentena e venceu 2 corridas. Ele ganhou em Bristol e ganhou mais uma outra corrida que, se eu não me engano, foi... Deixa eu só apenas confirmar aqui. Em Charlotte, né? Que foi a única prova tradicional da NASCAR que a gente teve desde a volta da quarentena, né? A gente teve na data correta no Memorial Day lá nos Estados Unidos, né? Dia 24 de maio. Ele conseguiu vencer aquela corrida. A gente também tem o Chase Elliott correndo por fora, que sempre tá ali brigando por vitória, né? Embora tenha vencido apenas uma desde que a gente voltou da quarentena. Porém, essas 4 vagas para a final de Phoenix esse ano estão bastante concorridas, por assim dizer, né? Se fosse para dar um palpite dessa altura do campeonato, Hamilton, Harvick e Chase Elliott eu acredito que chegue, e talvez um Brett Keselowski, por que não?
possa surpreender. E caso os rumores se confirmem dele ir para Hendrick, número 48, no lugar do Jimmy Johnson, já que é a última temporada dele, pode sair em grande estilo da equipe do Roger, né? Com certeza. Depois que ele fez essas 2 vitórias, né? Ele teve essas 2 vitórias nesse período de pandemia. Os rumores meio que se abaixou, né? A gente viu ele mal-humorado antes. Todo mundo dizia que ele ia pro 48, que a Hendrick sempre namorou com ele. E agora os rumores meio que se apagaram, né? E principalmente porque o único piloto bom que pensa que tem para substituir é o de Benedetto, né? Um cara que vem fazendo uma boa apresentação, né? Não tem um carro totalmente veloz. E aí a gente tem um dilema, né? Que é sobre o Austin Cindric pro 21. Que é uma coisa que eu acho totalmente impensável. Um cara que tem muita mão de circuito misto, porém ele não anda bem em oval. Tá sempre figurando acidentes, né? Fez boas provas, terminando em segundo lugar, porém na hora de finalizar não finaliza. Chase Briscoe, né? Que é da mesma leva que ele. Eu acho que seria um cara merecedor, né? Porém ele é um cara da... E dá uma investida no Chase Briscoe, por que não, né? Ele tem sido... Ele é um piloto Ford, ele tem tido bastante atuações de destaque essa temporada na Xfinity Series, né? Desde que voltou do recesso da pandemia, o Briscoe é o cara que mais ganhou corridas. E isso, ele pode aproveitar uma vaga, quem sabe no 21 ano que vem da Wood Brothers, e fazer valer o bom equipamento que ele teria em mãos, né? Agora acabei de lembrar que o Chase Briscoe ele vai ficar mais um ano no 98 na Xfinity, mesmo que ele seja campeão. Ainda não temos aquela regra de que campeão não possa correr na temporada que vem. Mas ele é um piloto Stuart Haas, né? Então a Penske aí realmente não tem mais aquela academia que ele tinha com a BKR, né? Que era a da Truck Series do Brad Keselowski, que revelou ele, o Cindric e o Reddick. E aí ele fica de mãos atadas com o Cindric, né? E aí a gente também não sabe quem correria no 22 pro ano que vem. Então, se o Brad Keselowski for mesmo para Hendrick, a Penske vai ter uma dor de cabeça aí para colocar bons pilotos em ambos carros. Exatamente. É igual eu tinha destacado o Chase Briscoe na Xfinity. A gente vê o grid da Xfinity agora, atualmente, sem uma diversidade de pilotos, por assim dizer, né? De talentos. A gente tem o Chase Briscoe muito despontado na frente da concorrência, né? A gente tem também o Harrison Burton, que está no 20 da Joe Gibbs, porém ainda a gente nota ele um pouco cru, né? Um pouco sem experiência, até porque ele é muito jovem. O Noah Gragson, que está indo para sua segunda temporada na Xfinity Series, né? Somente agora começou a ganhar corrida em um equipamento de ponta, no 9 da Junior Motorsport. No passado ele passou zerado, esse ano ele já acumulou 2 vitórias, né? Uma em Bristol e uma em Talladega. E a gente tem também Tom Jones correndo por fora no 19. A gente tem diversos pilotos querendo brigar por esse Championship 4 da Xfinity Series em Phoenix, né? Que vai ser a final da Xfinity um dia antes da final da Cup Series. Porém, a que tudo indica, o Chase Briscoe é favoritaço para levar esse caneco esse ano. Exatamente. E para aproveitar, a gente vai falar um pouco também da Truck Series, que é a vitória do Brandon Jones. Não corre full time, né, em tempo integral na categoria. Ou corre? Não corre. Ele é full time na Xfinity. O piloto que ganhou, né, no mesmo dia a Xfinity bateu. Porém, não é isso que a gente vai falar. Great Finger também ganhou uma corrida esses dias passados. E foi a categoria que menos correu, né? Obviamente, tem 23 provas. E a gente segue assim, né?
Austin Hill tá na ponta. E a gente não tem tanta informação assim pra colher pra gente falar um apanhado, porque teve muito pouca corrida nesse meio tempo. Exatamente. Desde que voltou do recesso de pandemia, a gente teve, se eu não me engano, acho que 3 corridas na Truck Series, né? Teve a corrida de Charlotte, que foi a famosa corrida da aposta, que estava combinada para ser no final de semana, que parou tudo. Que o Kevin Harvick tinha oferecido uma grana para quem conseguisse vencer do Kyle Busch. E devido a isso, vários pilotos da Cup desceram para a Truck para fazer uma corrida, né? Se não me engano, teve o próprio Kevin Harvick, eu acho que correu, Não. não, né? Mas o Chase Elliott, o Brandon Poole, tinha mais um também, o Rush Chastain, porque eu acho que ele é full time na Cup ou não, naqueles carrinhos do fundo. Eu acho que só, né? Isso, exatamente. Enfim, quem acabou vencendo foi o Chase Elliott, né, numa batalha ferrenha com o Kyle Busch no final da prova. Acabou levando a grana da aposta, né? E acabou sendo revertida em prol do combate ao coronavírus. Depois disso, a gente foi ter uma corrida em Atlanta, que foi o Grant Enfinger que venceu, né? Ele que conquistou assim a sua segunda vitória na temporada. Depois a gente teve uma corrida em Homestead, que o Kyle Busch acabou vencendo. O Busch que praticamente de todas as corridas que ele participou nessa temporada da Truck, ele só não venceu uma, que foi essa da aposta, que ele chegou em segundo, diga-se de passagem. Depois a gente teve a corrida de Pocono, né, que foi desse final de semana, diversas batidas, várias bandeiras amarelas. E o Brandon Jones conseguiu vencer com uma passagem na última volta sobre o Sheldon Creed, brigando pela primeira vitória na categoria. O Brandon Jones conseguiu passar com uma linda manobra por fora na curva 2 de Pocono. Assim, conseguiu a vitória. Ele estava pilotando um carro 51 da KBM. Com certeza. E a gente encerra por aqui, né? Falamos as 3 categorias da IndyCar. Foram essas categorias, né, de nível mundial que voltaram. Agora a gente vai falar um pouquinho da Fórmula 1 que retorna nesse final de semana para o GP da Áustria. A gente tem algumas coisas para conversar. Assuntos atuais, como a inclusão, né, que está acontecendo no mundo inteiro, que vem gerando muito assunto, e a Mercedes acabou se mobilizando por isso. Trocou a pintura, né? Um carro lindíssimo, em preto. E eu acho super positivo isso. Foi o assunto da semana, eu acho, né? Que todo mundo já sabe que vai ter Fórmula 1. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa causa que está sendo feita ao redor do mundo, principalmente na Fórmula 1. Exatamente. Desde o caso com o George Floyd lá nos Estados Unidos, os combates contra o racismo se intensificaram. Muito interessante de se ver, é muito legal você ver o público brigando por questões sociais dessa importância. O Hamilton, por sua vez, ele participou de protestos dessa Instagram dele, né? E muito em função disso, a Mercedes mudou a pintura do seu carro, né? Abandonou o tradicional prata para ficar com o preto, em homenagem a esses protestos, a essa batalha contra a discriminação racial. E a gente acho que é comum você ver dentre os fãs da Fórmula 1, a pintura foi anunciada hoje, né? A gente está gravando segunda-feira, dia 29. A pintura foi anunciada hoje pela Mercedes. E certamente para muitos se tornou o carro mais bonito do grid, né? Que é um mix de vermelho, o escuro com o preto e aquele turquesa da lateral da Mercedes. Ficou muito bonito realmente. E a notícia mais recente que a gente teve, assim, né? A gente vai ter também, devido ao distanciamento social, a gente não vai ter público na corrida da Áustria nesse final de semana, que vai ser a primeira, né? Primeira de duas, vamos ter 2 corridas seguidas no mesmo circuito. Não vai ter pódio, não vai ter parada dos pilotos. Entrevistas serão apenas por videoconferência ou cumprindo as regras de distanciamento social, né?
E certamente a Fórmula 1 vai voltar para matar nossa saudade, porém vai ser bastante estranho de se ver em alguns aspectos. Com certeza, qualquer coisa que se faça sem público, que é o normal, acaba gerando uma estranheza, porém, em Fórmula 1 a gente não tem muito aquela visão de arquibancada, né? Mas os carros, como eu falei no início, do problema do oval é que a gente vê sempre um field cheio e em volta como se fosse um estádio, né? A Fórmula 1 sempre fica fãs mais dispersados. Vai ser diferente, né? Eles estão pensando até em refazer aquela regra do pré-corrida, que fica uma aglomeração ali entre os carros e pilotos, né? Que tem um guarda-sol e por aí vai. Por uma coisa mais segura, né? Porque se a gente viu as edições anteriores, né, de todos os anos, a gente vê que tem muita gente no meio da pista antes da volta da apresentação. É uma das coisas que está em pauta também para ser mudado. E fora isso, eu acho que também o pódio, né? Eles vão ter uma regra específica para pódio. Não sei ao certo. Mas vamos ver como vai ser, né? Vai ser bem diferente. A gente que não teve Fórmula 1 desde março, nem começou as corridas. E vai ter em circuitos repetidos. E semanalmente, né? Digamos assim. Exatamente. Essa aglomeração pré-corrida que você mencionou, provavelmente deverá ser feito. A opção que o Ross Brown divulgou a público, que está sendo considerada, é que os carros saiam das garagens direto para a volta da apresentação, alinhando no grid apenas para largar, dessa forma sem ninguém perto, por perto, né? Ou seja, eles vão sair da garagem direto para a volta de apresentação, dessa maneira, evita aquela aglomeração de pessoas, né? Cerimônia do pódio, eles estão estudando colocar carros parados na linha de chegada, assim como fazem após a sessão de classificação, e ali entregarem os troféus aos pilotos. Mas de qualquer forma é um jeito que a gente só vai se habituar quando vê na prática, né? A gente vai ter 2 corridas na Áustria, né? 2 finais de semana seguidos. Provavelmente também depois vamos ter 2 corridas seguidamente em Silverstone, né, que é uma das corridas que estão selecionadas para ter corridas consecutivas, por assim dizer. Especula-se que a gente vai ter corrida em Portugal esse ano, né, no Algarve. É muito provável que a gente tenha. E para o calendário dar certo, tem em torno de 15 corridas nessa temporada, a Fórmula 1 planeja fazer 3 corridas, 3 finais de semana seguidos, um final de semana de descanso e assim até o final do ano, para que a distância de tempo entre uma corrida para outra não atrapalhe, né? Para que dessa forma o calendário possa ser finalizado até o comecinho de dezembro. Com certeza. E também a inserção de Mugello, né? Outro circuito que estão estudando o adicionamento, né? E Algarve, uma pista que já teve na Fórmula 1. Para quem já jogou em simulador, é uma pista com muitas curvas em subidas cegas. Não é uma pista muito confortável, pela minha opinião. Mugello, circuito histórico, né, para Fórmula 1 pela história que tem na Itália. E também estudam fazer uma corrida 2 no Bahrein, no anel externo, que é o mesmo esquema da reta principal e depois a segunda curva já começa diferente. Então é muito legal, tem aquelas variações, né, que a gente joga e alguns jogos de simulação e eles fazem variações dos circuitos de Fórmula 1. Seria bem legal se eles estudassem isso, porém eu acho que não vai entrar em prática. E outra coisa que vale ressaltar que o Brasil não entra nesse calendário. Talvez Estados Unidos entre nas Américas, porém o Brasil eu acho que está muito longe de sanar isso, né? A Europa já tem indícios de que o Covid-19 está em baixa, mas o Brasil ainda continua em alta, né? E Interlagos parece que vai ficar de fora esse ano. Exatamente. O Brasil atualmente é um dos países com
mais casos de coronavírus no mundo, né? Talvez a gente tenha corrida no Brasil, mas provavelmente não vai ter público, e se for ter, vai ser lá pro final de novembro, começo de dezembro. Você mencionou o circuito de Mugello, né? O circuito de Mugello, para quem não conhece, ele faz parte do atual calendário da MotoGP, né? A MotoGP tem uma corrida muito tradicional lá todos os anos, um circuito com uma reta imensa, a reta principal. É um circuito bastante interessante, né? Com curvas de alta em bastante parte do circuito. Certamente a Fórmula 1 se corresse lá ia ser bastante interessante de se ver nesse aspecto. Outra coisa que foi bastante movimentada durante a quarentena, né, durante essa pausa, e a gente tinha os pilotos alinhados para poder fazer a estreia do campeonato na Austrália, porém foi justamente quando a pandemia se espalhou para todas as partes do mundo, inclusive até aqui no Brasil, né, que foi por volta do dia 20 de março. E a gente teve também a dança das cadeiras da Fórmula 1 já praticamente definidas, né? A gente tinha todas aquelas incertezas que nessa época do ano a gente estaria resolvendo, tendo como fator determinante o desempenho dos pilotos durante essa mesma temporada. A gente teve todas as negociações às cegas. As equipes se basearam no que os pilotos apresentaram ano passado, por assim fecharam seus negócios, né? As principais mudanças, por assim dizer, são Daniel Ricciardo indo para a McLaren, no lugar do Carlos Sainz, que está de saída para a Ferrari, que decidiu não renovar com o Sebastian Vettel. Foram essas as mudanças que chacoalharam o círculo da Fórmula 1 por enquanto, né? Exatamente, com certeza essas contratações meio que foi a silly season desse ano, né? Daniel Ricciardo muito perdido, né? Com certeza essa temporada a Renault não vai ser leal com ele mais uma vez. Talvez vai ser sabotado, né? Para um piloto francês. Sabotado não, né? Mas não vai ter a confiança, né? Os elos foram muito abalados nisso. Ele viu que a Renault ela não é um projeto que vá para frente, talvez, né? E esse lugar tá aberto, né? A Renault deixou uma vaga em aberto e não vemos ainda um possível piloto que possa ir para lá, né? Exatamente. Especula-se, já foi especulado Fernando Alonso, já foi especulado Sebastian Vettel. Os lugares que a gente tem vazio no grid nessa altura, né? São a vaga da Renault e a vaga da Mercedes, né? Mercedes, para quem não sabe, os dois pilotos têm seu contrato acabando no final dessa temporada, tanto do Hamilton quanto do Bottas. É natural pensar que a Mercedes vai renovar com o Hamilton, né? Porque o Hamilton atrai um marketing gigantesco para a equipe, para a marca, para a Fórmula 1 como um todo. E a vaga do Bottas que parece ser a vaga da pressão, né? A gente tem em 2017 vinha observando o Bottas, desde que ele foi tratado pela Mercedes, ele não se dá bem com pressão. Em 2018 ele fez uma temporada patética, não venceu nenhuma corrida naquele ano com um carro vencedor, que foi campeão do título de construtores. No passado fez um início bom, porém começou a dar aquela famosa pipocada na segunda metade do campeonato. Esse ano, mais uma apresentação fraca dele pode custar sim a vaga dele para 2021. Aí você pode considerar George Russell, você pode considerar até o próprio Vettel, né, que se tratando de marketing, algo que a Mercedes preza muito. Embora seja inviável você ter dois pilotos já um tanto quanto experientes no mesmo carro, você pode pensar por causa dessa parte do marketing, né, que a gente já viu notícias que o grupo da Mercedes, o grupo Daimler, pediu a contratação do Vettel para o ano que vem, né? Um piloto alemão bem sucedido numa equipe alemã, num carro alemão, né? Ou por outro lado, a gente vê especulações que a Mercedes vem querendo cortar gastos na operação da Fórmula 1 para entregar a equipe futuramente a uma nova dona, se retirando assim da competição. Porém, isso certamente só vai ser definido com o decorrer dessa temporada de 2020, né? A vaga mais importante do grid da Fórmula 1 não vai ser entregue assim devido a especulações, né?
Como a Ferrari deu um completo tiro no escuro contratando o Carlos Sainz. Isso é verdade. A Ferrari tá tendo uma filosofia nova de confiar em pilotos novatos, né? Há muito tempo, se não... Uma coisa que vale destacar é que a Ferrari, ela sempre contou com um piloto pelo menos uma vez campeão na sua equipe. Coisa que não vai acontecer em 2021. Carlos Sainz nem Charles Leclerc venceram algum campeonato. Isso é uma coisa nova pra gente, né? Que vê que a Ferrari ela sempre conta com um piloto de apoio e sempre um campeão na categoria, na equipe, né? Exatamente. A gente tem uma tática adotada desde a contratação do Schumacher em 96, né? A gente lembra que a Ferrari vinha capengando com suas duplas, né? Teve Alesi, Berger, teve Alboreto, teve diversos pilotos que eram experientes, porém não bem sucedidos, por assim dizer. A gente teve Mansell também, né? O Mansell antes de ser campeão, né? Na época era apenas um mero piloto agressivo. Prost também, né? Foi uma jogada que não rolou, né? E vários pilotos Exatamente. de alto calibre que não conseguiram ser campeões. Bom, eu acho que a gente já falou tudo, ou deve ter mais alguma coisa que você queira ressaltar? Não, a princípio foi isso, né? São essas vagas. Vai ser bastante interessante ver. Ainda mais a gente lembrar que ano que vem regulamento congelado, as equipes não vão poder. Vão usar fundamentalmente o carro de 2020 em 2021, porque não tiveram tempo de desenvolver um carro novo. E o regulamento permanecerá o mesmo desse ano para o ano que vem. Em 2022 sendo implantado o teto de gastos de 50 milhões de euros, se eu não me engano. Euros ou dólares, não estou lembrando agora. A desenvolvimento do carro durante a temporada. O gasto com o carro não pode passar de 150. Ano que vem a gente vai ter também a McLaren motores Mercedes. A gente vai ter Ricardo e Lando Norris usando motores Mercedes. A McLaren e Mercedes volta ao grid depois de 7 anos. E parece ser uma época bastante densa, cheia de emoções, cheia de acontecimentos que a gente vai acompanhando semanalmente aqui com vocês. Com certeza. A gente vai voltar agora, né? Eu acho que semanalmente a gente vai gravar aqui. E muito obrigado se você chegou até aqui. Foi isso que a gente quis ressaltar, né? As news que aconteceu no mundo da NASCAR, Indy e as prévias que vai ser a Fórmula 1. A gente falou um pouco das danças das cadeiras e um pouquinho também do que está acontecendo no mundo da pandemia. E a gente espera você no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Luiz Fernando e ao meu lado está Thales Cristiano.